Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula terá como tema a história da educação dos surdos. Então, é importante que vocês conheçam essa história, essa evolução, da história da educação dos surdos. No passado, os surdos sofreram muito, tiveram muita dificuldade em sua vida, muito preconceito durante muitos anos. Lá na Grécia, as pessoas matavam os surdos, jogavam no penhasco, um sofrimento muito grande. E oferecidos também como sacrifício. Eles não podiam casar, a primeira Eucaristia não poderiam fazer, Então as pessoas não acreditavam, não tinham, pensavam que o surdo não tinha espiritualidade, então eles viviam como escravos, Trabalhando ou abandonados mesmo. Não tinha direitos à educação, Educação nada, não tinham nada com relação à educação, No século XIX também, alguns educadores de surdos surgiram, Começaram a ensinar o alfabeto, a questão da oralidade, Fizeram alguns materiais visuais para esses surdos, Então, uma pequena evolução. As pessoas, elas acreditavam que o surdo era deficiente, tinha uma maldade, Fazia uma maldade com eles, Parece que queriam tirar a alma. No Brasil, o professor Eduard Roet, ele veio de Paris, na França, ele veio para fundar uma escola de surdos aqui no Brasil, em 1857. No dia 26 de setembro, então ele fundou o INES, lá no Rio de Janeiro. INES, Instituto de Educação de Surdo Mudo, INES. Instituto Nacional de Surdos, hoje, É uma escola muito famosa aqui no Brasil. Começou a ensinar alguns sinais, Os surdos começaram a aprender efetivamente nessa época. Mas o que aconteceu? Em 1880 aconteceu o Congresso de Milão. E nesse congresso, os professores, participaram alguns professores ouvintes e votaram a favor do oralismo para o mundo todo. Então, todas as escolas de surdos foram fechadas, os professores foram mandados embora, foi assim proibido em todos os lugares do mundo a língua de sinais. Então, foram 100 anos de sofrimento. Aí perceberam que o oralismo não estava bom, na educação dos surdos. Aí começaram a fazer experiências, a cortar a garganta, fazer experimentos, colocar fios de ferro no ouvido, na boca, na garganta, para tentativa de fala para o surdo. Mas o surdo conseguiu, nesse momento, mostrar que a comunicação é em libras e é a mais importante. Muitos surdos que queriam utilizar a língua de sinais eram amarrados, sofriam, eram judiados, digamos assim, batiam nas mãos por conta dessa proibição da língua de sinais. Em 1970, aí começou a questão da língua de sinais um pouquinho mais, com mais força em todo o mundo, começou uma certa evolução. Então, para o surdo, a oralidade, o soltar a voz é muito difícil. Alguns conseguem, outros não conseguem oralizar. Vão até a fono, fazem todo um treinamento, mas não tem oralidade perfeita.
Então, a Libras, ela deixa essa comunidade mais forte com o uso da língua de sinais. Em 1980, começou a luta pela escola bilíngue. O que significa a escola bilíngue? A língua de sinais como primeira língua e como segunda língua o português na modalidade escrita, né? Então seriam duas línguas ao mesmo tempo, né? Então é importante o professor estar percebendo a questão da língua, da Libras, né, no surdo. É uma luta, é um movimento de todo mundo, né? Nós fomos até Brasília, a gente conseguiu algumas leis, né, para essa questão da escola bilíngue. Vocês sabem que nós temos a lei da Libras, que é a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Foi uma vitória para a comunidade surda, né? Mas alguns estados, né, o governo acaba não respeitando a questão da língua de sinais nas escolas, né? Então, foi criado também o decreto 5626 de 2005, né? Então, ele vem complementar esta lei da Libras, onde todas as escolas, todos os institutos precisam ter intérpretes de Libras e o professor ter o conhecimento da língua de sinais. Isso foi uma vitória para a comunidade surda. Então, por conta desse decreto, eu estou aqui dando aula para vocês também. Em 2006, fundou-se o Letras Libras, né, na UFSC, em Florianópolis. Então, foi a primeira turma de Letras Libras e eu participei dessa primeira turma. Foi maravilhoso, tinha 60 surdos, professores surdos, né, todos utilizando a língua de sinais, intérpretes de Libras, né, então voltamos essa educação com a valorização de Libras, né, foi uma educação à distância, né, nós tínhamos videoconferência, né, foi maravilhosa essa experiência do Letras Libras. E nós continuamos a luta. Então, por isso está aumentando nas escolas a questão de Libras, de intérpretes, por conta dessa luta da escola bilíngue, né? O professor ele precisa ter essa experiência da língua de sinais e não do oralismo enquanto médico, quanto patológico, né? Mas sim como ensino mesmo. Então, é isso aí, é um pouquinho da história que eu quis passar para vocês da educação dos surdos. É importante que vocês pesquisem também na internet, vejam a questão da história, procurem fotos, né, imagens de antigamente, para que vocês possam perceber o sofrimento do surdo. Bom estudo para todos, tchau, tchau!